Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu espero, como sempre, que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meki. Eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos a mais uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Meus amados irmãos, eu creio que por meio desta palavra nós vamos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, amados, antes de mais nada, quero aqui louvar a Deus, quero glorificar a Deus, quero exaltar a Deus e quero bendizer a Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que todos vocês, meus queridos irmãos, vocês são meus irmãos em Cristo, vocês são meus irmãos amados, meus irmãos do coração, e eu amo muito a todos vocês. Tá bom, meus queridos irmãos? Estamos juntos sempre e vamos lá, mais uma vez, crescer na graça e no conhecimento do Pai. Bom, amados, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte. Preste atenção no tema. Olha, para os crentes religiosos, Cristo não tem nenhum valor, mesmo sem eles saberem. Vou repetir o tema. Olha, para os crentes religiosos, Cristo não tem nenhum valor, mesmo sem eles saberem. Mas calma aí. Este é o nosso assunto hoje, este é o nosso tema. Amados, antes de eu me aprofundar no tema, antes de eu me aprofundar no assunto, quero aqui aproveitar e anunciar a todos vocês, rapidamente, como eu tenho feito nos últimos vídeos aqui no canal. Queridos irmãos, além deste canal Mente Iluminada, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Somos Moçambique, e quero pedir a ajuda de todos vocês. Tá bom, meus queridos irmãos? Por favor, subscrevam-se no meu outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Para todos que quiserem ajudar, é só clicarem no link que vão diretamente ao meu outro canal e chegado lá, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações. Tá bom, meus queridos irmãos? Simples assim, você estará me ajudando muito e me apoiando bastante. Tá bom, meus queridos irmãos? Quero desde já agradecer a todos que já estão inscritos e a todos que vão se inscrever agora. Bom, sem mais delongas, agora vamos ao nosso assunto. Sem mais delongas, vamos entrar no nosso tema. Meus amados irmãos, para os crentes religiosos, Cristo não tem valor nenhum, mesmo sem eles saberem disso. A religião, meus queridos irmãos, faz com que os crentes religiosos considerem vã a cruz de Cristo. A religião faz com que os crentes religiosos desconsiderem a cruz de Cristo. A religião, meus queridos irmãos, faz com que os crentes religiosos não deem nenhum valor a Cristo. Você entende isto, meus amados irmãos? Mesmo sem os crentes saberem disto, mesmo sem os crentes terem a consciência de que eles não estão dando valor a Cristo, mesmo sem os crentes terem a consciência de que eles não estão valorizando Cristo, não estão valorizando a cruz de Cristo. Você entende isto, meu amado irmão? Eu vou explicar porquê. Vou explicar neste vídeo o porquê dos crentes não valorizarem a Cristo. Eu vou explicar neste vídeo o porquê para os crentes religiosos
Cristo não tem valor nenhum, mesmo sem eles saberem disso. Eu vou explicar porquê. Por favor, vamos ao Evangelho. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 5. Por favor, preste atenção. Preste bastante atenção no que vamos ler aqui. Olha, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está escrito o seguinte. Preste atenção na leitura. Olha. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você entende isto? Por isso, disse o apóstolo Paulo, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Segura aqui. Meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, preste atenção, quando o apóstolo Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão, Paulo estava dizendo aos seus ouvintes para que eles não voltassem a guardar a lei de Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? O povo naquela época era escravo. Eles estavam sujeitos a guardar a lei de Moisés. Os crentes eram escravos. Os crentes estavam vivendo o ministério de condenação e morte, sendo escravos da lei de Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? E Paulo, ele disse no texto, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você entende? Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Não voltem a cumprir a lei de Moisés. Não voltem a guardar a lei de Moisés. Não voltem a guardar os preceitos da lei de Moisés. Você entende? Paulo advertiu isto aos seus ouvintes naquela época. Por quê? Porque Cristo já havia estabelecido a liberdade. Você entende isto, meu amado irmão? E no versículo de número 2, olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse. Eu, Paulo, está escrito no texto, lhes digo que, olha o que Paulo disse aos seus ouvintes, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Segura aqui. Meus queridos irmãos, no versículo 1, Paulo ele diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não voltem a se submeter novamente ao jugo da escravidão. Não voltem a guardar novamente a lei de Moisés. Você entende? E Paulo ele disse no versículo 2, eu lhes digo, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Você entende? No texto, Paulo ele cita um dos rudimentos da lei de Moisés. Assim como ele mencionou a circuncisão, ele poderia mencionar qualquer outro preceito da lei de Moisés que não fosse a circuncisão. Além da circuncisão aqui, ele poderia mencionar a guarda do sábado. Ele poderia mencionar o batismo nas águas. Ele poderia mencionar o jejum. Ele poderia mencionar os sacrifícios. Entende? Ele poderia mencionar a Páscoa judaica. Ele poderia mencionar vários outros preceitos da lei de Moisés. Você entende? Mas Paulo, ele mencionou apenas um preceito. Não que ele não poderia mencionar os outros. Assim como ele mencionou este preceito aqui, poderia muito bem mencionar os outros preceitos. Você entende isto, meu amado irmão? E Paulo, ele disse, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês se deixarem guardar um dos preceitos da lei de Moisés, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Você entende isto, meu amado irmão? E nos dias de hoje está acontecendo exatamente aquilo que Paulo estava advertindo nesta época. Você entende isto, meu amado irmão? Porque no lugar de se deixar circuncidar, os crentes hoje se deixam guardar a lei de Moisés. Os crentes hoje se deixam submeter aos sacrifícios. Os crentes hoje se deixam submeter à entrega do dízimo, que era um dos preceitos da lei de Moisés. E fazendo isto, para eles Cristo não tem nenhum valor. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E se nós estamos hoje livres, nós não devemos, como disse o apóstolo Paulo, não devemos, meus amados irmãos, nos submeter novamente ao jugo da escravidão. Não devemos nos submeter novamente a guardar a lei de Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? Os crentes não entendem. Por conta do engano religioso, por conta da mentira religiosa. Os crentes não entendem. Eles estão aí, guardando o sábado, batizando na água, fazendo sacrifícios, dando dízimo, jejuando. Estão aí, fazendo a chamada Santa Ceia, que na verdade não é ceia, era Páscoa judaica, um dos rudimentos da lei de Moisés também. Só que fazendo tudo isto, eles estão, meus queridos irmãos, eles estão se submeter ao jugo da escravidão. Eles estão se submeter ao jugo da escravidão. Estão guardando a lei, estão guardando os preceitos da lei. Você entende, meus amados irmãos? E se deixando cumprir esses rudimentos da lei, Cristo não tem nenhum valor para eles, assim como diz o Evangelho. Você entende isto, meu amado irmão? É isso que os crentes não entendem. Eles se deixam guardar o sábado. Eles se deixam guardar um dos preceitos da lei. Assim como o povo daquela época, eles se deixavam circuncidar, que também era um dos preceitos da lei. Só que se deixando cumprir um dos rudimentos da lei, Cristo para estes que estão cumprindo esses rudimentos da lei, não tem valor nenhum. E é essa a condição que os crentes religiosos estão hoje, vivendo hoje, guardando os preceitos da lei. E fazendo isto, Cristo não tem nenhum valor para eles. Por quê? Porque Cristo não morreu em vão naquela cruz. Porque Cristo não morreu em vão naquela cruz. Aquela cruz de Cristo, o sacrifício dele trouxe benefícios à vida do homem. Você entende isto, meu amado irmão? É por isso que todo aquele que valoriza a cruz de Cristo, ele não se submete à guarda da lei de Moisés. Todo aquele que valoriza a cruz de Cristo, todo aquele que não faz vã a cruz de Cristo, ele não se deixa cumprir a lei de Moisés. Ele não se submete ao jugo da servidão. Você entende? Porque ele entende o que realmente Cristo fez naquela cruz. Ele entende que todos os preceitos da lei, todas as ordenanças, todos os mandamentos, toda a lei de Moisés foi cravada naquela cruz. É por isso que todo aquele que valoriza Cristo Jesus, ele não volta a submeter-se ao jugo da servidão. Você entende isto, meu amado irmão? É assim que o mundo hoje deve proceder. Você entende isto, meu amado irmão? Viver a liberdade, que foi para isso que Cristo nos libertou. Você entende? E não se submeter ao jugo da servidão. Porque se nós nos submetemos ao jugo da servidão, nós estamos, meus amados irmãos, desvalorizando Cristo, desvalorizando o sacrifício de Cristo, fazendo vã a cruz de Cristo Jesus. Você entende isto, meu amado irmão? É isso que os crentes religiosos estão fazendo hoje, mesmo sem eles saberem. Por quê? Porque estão com a mente cauterizada por causa da religião. Estão sendo enganados pelos pastores. Você entende? Serem coagidos, estão sendo coagidos em dar o seu dízimo, fazer sacrifício, jejuar, batizar nas águas. Quer dizer, cumprir os preceitos da lei. Que fazendo elas, Cristo é desvalorizado. Você entende isto, meu amado irmão? Olha o que Paulo disse no versículo 3. Esta é para todos os crentes religiosos, todos os pastores, todos os padres, todos os chamados apóstolos, todos os chamados profetas, todos os chamados cristãos. Escutem bem e prestem atenção no versículo 3. É para todos vocês isto. Prestem atenção, por favor. A todos vocês que estão aí, batizando nas águas, jejuando, dando dízimo, guardando o sábado, guardando todos aqueles que eram os preceitos da lei, prestem atenção no que diz o versículo 3. Olha o que está escrito. Olha aí. De novo, disse o apóstolo Paulo, testifico a todo homem
que se deixa circuncidar, que este homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Você entende? A circuncisão aqui era um dos preceitos da lei de Moisés. Assim como tem a circuncisão aqui no texto, poderia ter qualquer outro preceito da lei de Moisés. Como, por exemplo, o dar o dízimo, a guarda do sábado. Todos os preceitos da lei de Moisés. Você entende, meu amado irmão? Qualquer um que guarda um só preceito, ele é obrigado a guardar toda a lei. Você entende isto, meu amado irmão? Assim como tem no texto a circuncisão, poderia ter lá a guarda do sábado. Poderia ter lá o batismo nas águas. Poderia ter lá a Páscoa judaica. Poderia ter lá, meus queridos irmãos, qualquer um dos preceitos da lei. Você entende? E diz aqui o texto no Evangelho, meus queridos irmãos, que o homem que guarda um só preceito da lei de Moisés, ele é obrigado a guardar toda a lei. Você entende? E toda esta lei, que era a lei de Moisés, ela era composta por 613 mandamentos. Você entende? Se você circuncida, você é obrigado a guardar todos os outros 612 mandamentos. Você entende? Caso contrário, você é considerado culpado por transgredir toda a lei. Você entende isto, meu amado irmão? Aos abençoados que nos dias de hoje, eles guardam o sábado. Presta atenção, você que guarda o sábado, você está obrigado a guardar toda a lei. Caso contrário, você é culpado de transgredir toda a lei de Moisés. Você é culpado de transgredir todos os outros 612 mandamentos. Todos vocês que hoje dão o dízimo, presta atenção ao que diz o Evangelho. Todo aquele que guarda um só preceito da lei, vocês que dão o dízimo, estão obrigados a guardar toda a lei de Moisés. Caso contrário, vocês são considerados culpados de transgredir todos os outros 612 preceitos da lei de Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? Você entende isto? Você entende isto? O único jeito de se livrar dessa culpa, o único jeito de se livrar desta transgressão é valorizar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, no seu sacrifício naquele madeiro. Você entende? Que foi para a liberdade que Ele nos libertou. É isso que nós, como filhos de Deus, temos que viver nos dias de hoje. Você entende isto, meu amado irmão? E não ser coagidos pelos falsos pastores, os falsos profetas, os falsos padres. Os falsos padres não. Os padres, porque não tem verdadeiro nem falso. Padres são um, não há essas duas condições. Mas bem, sendo coagido pelos líderes religiosos a guardar a lei de Moisés. Se fizermos isto, nós nos tornamos culpados de toda a lei. Nós nos tornamos maldição. Você entende isto, meu amado irmão? Porque diz o Evangelho, qualquer que guardar um só ponto, guardar um só preceito, ele está obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Você entende? E isto ninguém conseguia cumprir. Ninguém conseguia cumprir toda a lei de Moisés. Ninguém conseguia cumprir todos os 613 mandamentos de Deus. Você entende? É por isso que houve a necessidade de Cristo vir, morrer na cruz, cumprir toda a lei no lugar daqueles que viviam debaixo da lei, que neste caso eram judeus. Você entende isto, meu amado irmão? É isso que os crentes devem entender. Nós não estamos sujeitos a guardar a lei de Moisés. Porque se guardamos um só preceito, nós somos obrigados a cumprir toda a lei. Batizou na água, cumpre o restante dos 612 preceitos. Deu dízimo, cumpre o restante dos 12 preceitos. Guardou sábado, cumpre o restante dos 12 preceitos. Fez a circuncisão, cumpre o restante dos 612 preceitos. É assim como o Evangelho diz que as coisas são. E ponto final. Você entende isto? Você entendeu isto? Entendeu isto? Agora presta atenção, que eu vou fazer a abertura do próximo tema. Não queria aqui falar sobre este assunto para o vídeo não ficar muito longo.
Mas só vou dar a introdução. E ficam todos aguardando este próximo tema aqui. Versículo de número 4. Não queria já abordar por causa do tempo. Estou sem memória no celular e muitos abençoados estão reclamando aqui de vídeos serem muito longos. Vou dar só a introdução e aguardo o próximo vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Que é com relação a este assunto aqui. O versículo 4. Olha o que Paulo continua dizendo. Presta atenção, por favor. Ele disse o seguinte, depois de ter dito que aquele que guardaram dos preceitos, como Paulo deu o exemplo aqui da circuncisão, ele poderia dar exemplo de qualquer outro preceito. Ele disse, qualquer que se circuncidar, este mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Qualquer que cumprir um só preceito da lei, ele está obrigado a guardar toda a lei. Olha o que Paulo disse depois que ele disse isto neste versículo. Olha o versículo 4. O versículo 4. Ele diz o seguinte. Vocês... Oh, meu Deus do céu. Vocês quem, Paulo? Vocês que guardam a lei de Moisés. Vocês que estão aí, guardando os preceitos, cumprindo a lei de Moisés. Paulo disse, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Entende isto? Paulo afirmou que todos aqueles que procuravam justificar-se pela lei de Moisés, separados estavam de Cristo. Você entende isto, meu amado irmão? Não poderia dizer, eu estou em Cristo se estava guardando a lei de Moisés. Por quê? Porque ninguém conseguia, ninguém era capaz de cumprir todos os 613 mandamentos que faziam parte da lei de Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? É por isso que o Evangelho é claro com relação àqueles que procuram justificar-se pela lei de Moisés. Estão separados de Cristo. E é essa condição, é essa situação, é essa realidade que os crentes religiosos hoje eles estão separados de Cristo. Por quê? Porque eles estão procurando justificar-se diante de Deus pela lei de Moisés. Estão todos crentes religiosos separados de Cristo. Este é o assunto do próximo vídeo. Mas preste atenção, porque alguns podem se perguntar, irmão Bruno, a mensagem anterior, o irmão disse que nós que nascemos depois de Cristo, depois da crucificação de Cristo, estamos em Cristo Jesus. Agora, como é que os crentes religiosos, guardando hoje a lei de Moisés, dando dízimo, guardando o sábado, batizando nas águas, jejuando, como é que eles estão separados de Cristo? Se o irmão mesmo explica que todos aqueles que nasceram depois da crucificação de Cristo estão em Cristo Jesus. Como é que a coisa fica então? Já que você leu agora que aqueles que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Preste atenção. Este é o assunto do próximo vídeo. Mas vou adiantar o seguinte. A separação aqui de Cristo não é a separação espiritual, não. Mas vou explicar isto no próximo vídeo. Tá bom, meus queridos irmãos? É verdade que todos aqueles que nasceram depois da crucificação de Cristo estão em Cristo Jesus. Mas também é verdade que aqueles que procuram justificar-se diante de Deus mediante a lei estão separados de Cristo. Assim como está escrito aqui. E eles caíram da graça de Deus. É verdade isto e vou explicar no próximo vídeo. Não há nenhuma confusão aqui. Este é um assunto que pode sim muito bem se entender. Aguardo o próximo vídeo, senão vamos prolongar este vídeo aqui e não tenho espaço aqui no celular para que possamos abordar este assunto hoje. Tá bom, meus queridos irmãos? Mas esta é a verdade com relação àqueles que hoje vivem guardando a lei de Moisés. Estão separados de Cristo e Cristo para eles não tem nenhum valor. Você entende isto, meu amado irmão? Esta era a mensagem de hoje. Quero aqui me despedir de vocês. Não perca o próximo assunto. Separados de Cristo. Este é o nosso tema que estará disponível amanhã, sábado. Tá bom, meus queridos irmãos? Quero aqui mandar um grande beijo a todos. Quero mandar um grande beijo em vossos corações. Grande abraço a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja na vida de cada um de vocês e dizer a todos que eu amo vocês. Vocês são minha família em Cristo.
Meus irmãos amados e meus irmãos do coração. Melhor dia a todos vocês. Grande beijo em vossos corações. Grande abraço. Estamos juntos e até amanhã, sábado, para completarmos o nosso assunto. Separados de Cristo. Perdão. Separados de Cristo. Aqueles que caíram da graça de Deus. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. E até amanhã.